João 20, do 11 ao 18, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe disseram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus que não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Vamos orar? Senhor, nós estamos, ó Pai, na Tua presença nessa noite, noite festiva, noite de louvor, noite de adoração. E Deus, nós celebramos nessa noite algo que não existe uma data específica para celebrar. Mas todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, todo dia do Senhor, nós relembramos aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E nessa noite, ó Pai, mais uma vez nós somos lembrados, relembrados. E a partir de agora, Deus, onde nós estamos diante da Tua palavra, nós clamamos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós já fomos tão edificados por essas canções, mas Deus, o Senhor ainda tem muito mais para nós nessa noite através da Tua palavra. Que a gente possa receber e que ela possa produzir mudança, transformação em nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que eu oro e clamo por isso. Amém e amém. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Essa frase de Ariano Suassuna ficou marcada no personagem Chicó do Alto da Compadecida. E ela expressa uma verdade incontestável. A morte é uma realidade nas nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos, estamos vivenciando ou vamos vivenciar a morte. Seja a nossa própria morte, a morte para o eu, a morte espiritual, a morte de alguém. A morte, ela é uma realidade. Quer queira ou quer não, nós estamos diante dessa realidade que é uma das maiores consequências, a maior consequência do pecado, que é a morte. Mas em meio a essa notícia, existe também novidade. Existe esperança em meio à morte. Porque diferente do que Ariano Suassuna afirmou, existe um remédio para essa enfermidade, para essa consequência tão terrível. Existe esperança em meio à morte. E a esperança é a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é o fundamento indispensável para o cristianismo. Sem a ressurreição de Cristo, não adiantaria nada nós estarmos aqui nessa noite, cantando essas canções, tudo isso seria mentira, seria em vão, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, e Ele está vivo segundo as Escrituras. Esse é o fundamento da nossa fé. Sem essa verdade, a nossa religião seria vazia, a nossa fé seria vã, essa pregação não adiantaria de nada. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria remissão dos pecados, não haveria uma esperança quanto ao futuro. Mas a ressurreição de Jesus, ela aconteceu, é uma verdade. E o que isso representa para a minha vida? O que o fato de Jesus ter ressuscitado e nós cantarmos aqui muda para mim e para você? Essa é uma realidade que cada um de nós precisamos vivenciar. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite. Vivenciando a ressurreição
de Jesus Cristo, vivendo a realidade da ressurreição de Jesus. E nós vamos fazer 3 perguntas a respeito disso, cujas respostas estão no texto. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer aqui é: o que nos impede de viver a realidade que Jesus ressuscitou? O que impede você de viver a realidade que Jesus Cristo ressuscitou? Volte seus olhos para os versos 11 ao 14. Essa aqui é uma questão que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Muitas vezes, por não levarmos isso em conta, a nossa fé ela vai enfraquecendo, nós vamos entristecendo, nós vamos perdendo de vista que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e o que isso significa para cada um de nós. Aqui nós temos Jesus aparecendo para a primeira pessoa depois que Ele ressuscitou, e essa pessoa é uma mulher, Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Magdala, que era uma região conhecida pela prostituição, pela impureza. E Maria vivia nessa região. E a Escritura nos diz que Maria ela teve um encontro com Jesus Cristo. Essa mulher que antes era possuída por espíritos imundos, ela teve um encontro com Jesus, foi transformada por esse encontro com Jesus, um encontro que libertou essa mulher. E essa mulher teve uma participação muito importante no ministério de Cristo, uma participação ativa. Mas o que nós observamos aqui, meus irmãos, nessa passagem de João, no capítulo 20, é o encontro de Jesus com alguém que perdeu a esperança. Alguém que estava desesperado. Alguém que foi salvo, que teve o encontro com Cristo, mas chorava, mas estava desesperada. Maria aqui estava em prantos. E qual a razão do choro de Maria? O texto nos diz que a razão é que ela não encontrava o corpo de Jesus. Levaram o corpo dele e eu não sei onde colocaram. Meus irmãos, a tristeza excessiva faz muitas vezes nós perdermos de vista as promessas do nosso Deus. A tristeza excessiva nos torna incapazes de ver o que está diante dos nossos olhos. A tristeza excessiva muitas vezes nos faz perder a esperança. Ela diz: o meu mestre morreu, eu não sei onde colocar o corpo dele. E como isso acontece comigo e com você, diante dos nossos problemas, diante da nossa luta contra o pecado, diante das provações que aparecem, em momentos de tribulação, nós nos angustiamos e não conseguimos contemplar a realidade que Jesus Cristo ressuscitou. Sofremos, padecemos, e não nos lembramos dessa verdade gloriosa e maravilhosa. Ficamos angustiados porque perdemos de vista: Jesus Cristo vive. Logo após Pedro fazer aquela declaração belíssima a respeito de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus ter falado: olha Pedro, quem revelou isso para você não foi homem, não foi você mesmo, mas foi o Espírito. Jesus revelou a Pedro que ele deveria ir para Jerusalém, Jesus precisaria ir para lá, sofrer, padecer, morrer, mas ele ressuscitaria. E Pedro então fala para Jesus: Jesus, tem compaixão de ti mesmo. Não faz isso não. E Jesus diz: arreda Satanás. Pedro, naquele momento, ele fixou os olhos nos problemas, no momento, e não nas promessas de Deus. E quantas vezes nós também fixamos os nossos olhos na Covid, nos problemas políticos, nos problemas dentro da nossa casa, e esquecemos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele vive. Não precisamos ficar angustiados, desesperados, o nosso Redentor ressuscitou. Quantas vezes, meus irmãos, diante das aflições, vista essas promessas maravilhosas do nosso Salvador, e nós agimos como se o corpo de Jesus ainda estivesse em um sepulcro, ainda estivesse pendurado em uma cruz. Agimos como se ele não tivesse saído da morte, e não tivesse poder para mudar a nossa história, a nossa situação. Foi assim com os apóstolos, foi assim com Pedro, foi assim com Maria Madalena, é assim comigo, é assim com você. Interessante que o medo de Maria Madalena aqui não estava nos anjos. Ela não ficou espantada com ver anjos naquele lugar. O texto diz que ela estava conversando com eles.
E nesse desespero todo, nesse medo todo, Maria Madalena olhou para trás, viu Jesus, mas ainda assim, ela não conseguiu perceber que era ele, porque ela estava preocupada demais com a situação, preocupada demais com o seu medo, tomada demais por tristeza. Chore, meus irmãos, mas não excessivamente. Sofra, mas sem perder a esperança. Angustie-se, mas sem perder a fé. Porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele é a nossa esperança. Ele vive. O que tem impedido você de viver a realidade que Jesus ressuscitou? Mas devemos fazer uma segunda pergunta lendo esse texto. Que mudança a realidade que Jesus ressuscitou produz em relação a nós e ao nosso Deus? O que saber que Jesus ressuscitou muda na minha vida? Muda na minha vida em relação com o meu Pai. Versos 15 ao 17 vai tratar sobre isso. O texto diz que Maria Madalena olhou para o túmulo, ela chorou porque não viu Jesus ali. Ela olha para trás, Jesus estava lá, mas ela não reconhece Cristo. Então é interessante que Jesus pergunta, chama essa mulher. Interessante que Jesus aqui não chama pelo seu nome, mas vai chamar de mulher. Mulher, por que você está chorando? Por que choras? A quem procuras? Qual a razão do teu choro? E o texto prossegue dizendo que ela, supondo ser ele um jardineiro, supondo ser Jesus, o Cristo ressurreto, um jardineiro, aquele que cuidava do jardim. E ela diz, se foi o Senhor que tirou o meu mestre, me diz onde você colocou ele. Eu estou procurando o corpo do meu mestre, aonde está? Agora veja as palavras de Jesus. Jesus no verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. No primeiro momento, Jesus diz, mulher, por que choras? Mas agora Jesus diz, Maria. Interessante que Jesus aqui não chama pelo seu nome Maria Madalena, porque essa mulher agora não é mais conhecida pela sua história, pelo seu passado, porque a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo muda a nossa história, muda o nosso passado. Maria não é mais alguém de Magdala, alguém que vivia na prostituição, mas ela é Maria. E sabe o que significa o nome Maria? Significa exaltada de Deus. Jesus olha para ela e diz, Maria, aquela mulher que vivia na região de prostituição, vivia possuída por demônios, essa mulher é liberta, porque a ressurreição de Cristo é a libertação daquela mulher do seu pecado, a libertação do seu passado. Você se chama Maria, e não Maria Madalena. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus, a obra redentora de Cristo, tem o poder de mudar a minha vida e a sua vida hoje e agora. E nós recebemos um novo nome, um nome que não está ligado, associado ao nosso passado, ao nosso pecado, mas associado a quem nós somos, filhos de Deus, eleitos do Senhor. Jesus morreu por você, Ele ressuscitou por você, você agora é filha, você é Maria. E perceba que quando Jesus chama essa mulher de mulher, ela não reconheceu Jesus, mas quando Jesus a chamou de Maria, aquela mulher prontamente reconheceu e respondeu, Rabone, que quer dizer mestre. Muda-se a perspectiva, não é mais um jardineiro, é Raboni, é meu mestre, meu grande mestre, meu Senhor Jesus. Esse é o poder da ressurreição, meus irmãos. Ele muda a nossa história e muda também a nossa relação com Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu mestre, Ele é o meu Salvador, aquele que venceu a morte, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos essa relação com Ele. Ele é o nosso mestre. Jesus muda o nome e muda a relação com essa mulher. O texto prossegue no verso 17 com Jesus chamando aqui os seus discípulos de irmãos. Não eram mais servos, mas eram irmãos.
E o autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 11, diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos a filiação com o nosso Pai. Nós somos adotados por Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus e nós podemos dizer assim como Jesus disse: Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário também é nosso pela fé nele. O Deus dele é o nosso Deus, o Pai dele é o nosso Pai. A ressurreição de Jesus Cristo, viver essa realidade, muda a nossa relação com Deus. Ele é nosso. Ele é seu, meu irmão. Ele é o seu amado. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Pai. Jesus ressuscitou. Glória a Deus, porque nós podemos desfrutar dessa realidade maravilhosa em relação ao nosso Deus. Mas esse texto também nos faz ter uma última pergunta. Qual deve ser a nossa relação, a nossa postura diante dessa realidade? Se Jesus ressuscitou, se isso muda a minha vida com Ele, se isso muda a minha realidade, eu não sou mais ligado ao meu pecado, mas eu tenho um novo nome, eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai, o que isso muda em relação à minha vida? O que eu tenho que fazer? E o verso 18 vai nos dizer a respeito disso. Aqui João teve que fazer a distinção que Jesus não precisou fazer. Jesus chamou Maria Madalena de Maria Madalena. Até porque foram 3 Marias na ressurreição de Jesus, então era necessário aqui distinguir quem era essa Maria. E interessante que todos os evangelhos aqui vão relatar que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Interessante que para os judeus, naquela época, o testemunho de mulher não era muito válido. Mas foram para mulheres que Jesus aparece assim que ele ressuscitou. E no caso dessa passagem aqui, ainda há algo mais específico e marcante, porque a ordem que Jesus deu aqui foi para Maria ter com os irmãos de Jesus. Jesus diz: olha, vai e fala que você viu essas coisas. Vai e fala que eu vou subir para o meu Pai, o seu Pai, o meu Deus, o seu Deus. Fala, anuncia essas coisas. E diante dessa realidade, o texto diz no verso 18 que Maria saiu, foi até esses homens, anunciando tudo o que tinha visto, o que tinha acontecido. E essa é uma verdade preciosa para nós nessa noite, meus irmãos. Porque nós não podemos nos imaginar conhecedor de tão grande, tão bela verdade, que é a ressurreição de Jesus e as maravilhas que isso implica, e nós não anunciarmos isso. E ficarmos calados diante dessa realidade maravilhosa. Nós estamos aqui nessa noite, nesse culto festivo, sendo transmitido, anunciando que Jesus ressuscitou, cantando que Jesus ressuscitou, pregando que Jesus ressuscitou, mas isso não pode ficar aqui. Anuncia na tua casa que o teu Redentor vive. Anuncia no teu trabalho que o teu Redentor vive. Anuncia na sua universidade que o teu Redentor vive. Anuncia em todos os cantos: Jesus Cristo ressuscitou. Existe esperança para o homem. Existe salvação para o homem. Jesus Cristo vive. Ele vive. Devemos anunciar essa verdade. Não podemos nos calar diante de tão grande salvação. Diante de tamanha graça, Jesus Cristo ressuscitou. Anuncie essa verdade, meus irmãos. E perceba que, quando essa verdade, essa realidade, ela é percebida, como a tristeza de Maria perdeu força. Ela não estava mais em prantos. Ela viu seu mestre. Ela reconheceu seu mestre. Porque ela viu que o Mestre não vive eternamente no sepulcro. E eu e você não viveremos eternamente no sepulcro. Nós ressuscitaremos com o nosso Mestre.
A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a ressurreição dele, é a garantia da nossa vitória sobre a morte e a nossa ressurreição. Em meio a esses problemas que nós temos vivido, que você tem vivido, eu não conheço a sua vida, não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como você está aí na sua casa, mas, meus irmãos, lembre-se dessa promessa: Jesus Cristo ressuscitou. O seu Salvador não está morto. O seu Salvador não é limitado pelo tempo, não é limitado pelo espaço, não é limitado por uma enfermidade, ele não é limitado pela morte. O seu Salvador vive, confia nele, descansa nele. Você pode descansar nessa verdade porque Cristo vive. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, libertou-nos do nosso passado e nos deu agora uma nova vida junto com o nosso Pai. Porque o Deus dele é o nosso Deus. O Pai de Jesus Cristo é o seu Pai. Você é filho por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E diante dessa verdade, há renovo, há esperança, há salvação. Jesus ressuscitou, meus irmãos. Mas talvez você que esteja aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, ainda não tenha certeza disso, não tenha convicção, talvez seja difícil demais engolir que Jesus ressuscitou. É muito bizarro, pastor. Como é que o morto pode ter vida, voltar a viver? Isso, não acredito muito nisso. Talvez você se sinta inseguro com essa realidade da ressurreição. A ressurreição talvez possa parecer algo difícil demais para você acreditar. Mas, meus irmãos, peça ao Senhor que abra os seus olhos, que desvende o seu coração, que você ouça a voz dele chamando o seu nome como chamou Maria, e que você possa reconhecer que ele também é o seu mestre, porque ele ressuscitou. Se ele foi esperança e salvação para uma mulher como Maria Madalena, ele é esperança e salvação para pecadores como nós, como eu, como você. A nossa esperança não repousa nas coisas desse mundo. A gente pode viver a nossa vida, mesmo diante da morte, sem tanto desespero como Chicó, como Ariano Suassuna, porque Jesus Cristo ressuscitou. E a vitória dele é a nossa vitória. Que você possa construir a sua vida, que você possa construir, meus irmãos, a sua família, a sua realidade, dentro dessa realidade que Jesus Cristo ressuscitou. E ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.